Gente, que a paz de Jesus, o divino mestre, envolva os nossos corações, os nossos pensamentos, as nossas emoções, e que possamos nos conduzir pelos ensinamentos de Jesus para alcançarmos a felicidade que todos nós buscamos indistintamente, né? Porque todos nós estamos buscando isso. A mensagem desse livrinho, que é maravilhoso, apesar de ser um livrinho pequeno, mas é um livro rico, né, em conteúdo, a gente vai ver que a mensagem dessa noite chama-se Conclusões Naturais. Então, são conclusões que são claras e evidentes que a gente tira na nossa vida, no nosso dia a dia. Mas é interessante a gente observar que, às vezes, as coisas que são muito claras são as mais difíceis da gente viver, são as mais difíceis. Às vezes, aquelas que são mais complexas, a gente não tem nem tanta dificuldade para viver. Mas as que são muito claras e evidentes e naturais, essas são, às vezes, as mais difíceis para a gente chegar às conclusões e viver essas conclusões. E aí a gente vai fazer alguns pequeninos comentários em torno desse capítulo da ajuda cristã do André Luiz. Deixa eu só botar os slides que eu acabei saindo deles. Vamos lá. O paciente jamais desespera. O paciente aqui não é de quem está doente, não, tá? É a pessoa que tem a paciência, que é a ciência da paz. Por que o paciente não se desespera? Porque ele já alcançou mesmo a paciência. Então, a gente vai saber se já alcançou as virtudes quando a gente passa as provas e expiações e vê se aquela virtude em questão que tá sendo chamada a atenção, ou que a gente está sendo provado, né, melhor dizendo, se a gente está firme. Então, diante de uma situação muito grave, se a gente se desespera pouco, é porque a paciência está em processo, mas ainda não elaborou completamente. Se não se desespera jamais, é porque a paciência, a ciência da paz, já foi estabelecida dentro de nós. E a gente só consegue ter paz se a gente verdadeiramente acreditar que Deus está no comando de todas as coisas da nossa vida. Enquanto a gente tem dúvida disso, a gente não tem essa paciência, essa paz que a gente gostaria de ter diante das provações da vida. Porque vem a prova, às vezes a gente tem uma prova em que a gente é testada a paciência, a gente tem uma prova em que a gente é testada a misericórdia. É nessa hora que a gente vê como é que está o requisito nosso, os nossos processos, se estão lentos ou se já estão mais avançados. O inquieto reclama agora ou depois, porque faz parte, né? A pessoa que está sempre inquieta, está sempre insatisfeita, ela reclama de tudo, já viu? Tem gente que reclama se tem sol, reclama se tem chuva, reclama porque comprou uma blusa, reclama porque não tem a blusa, mas reclama, o negócio é reclamar. Então, o inquieto, que muitas vezes é representado por aquela pessoa insatisfeita diante de tudo, ele vai reclamar agora ou em algum outro momento, mas a questão dele é reclamar. O corajoso suporta as dificuldades, superando-as. Aliás, não tem outro jeito. As dificuldades da nossa vida, os problemas, eles nos visitam para nós aprendermos a solucionar, equacioná-los. Então, a gente tem que procurar desenvolver a coragem para elaborar as soluções dos problemas que a vida vai nos apresentando. Problemas são oportunidades da gente fazer a vida acontecer diferente. Um problema não é uma punição, mas um problema ele representa em si uma oportunidade de você mudar a sua vida, fazer as coisas de forma diferente. Quando a gente enxerga o problema dessa forma, a gente acaba conseguindo superar. Quando a gente enxerga o problema como uma punição, a gente fica tentando se desviar. Essa é a verdade. E aí, aquilo que não é solucionado continua se repetindo no caminho até ser solucionado. O temerário afronta os perigos sem ponderá-lo. Tem tanto medo, né, que faz de uma forma, mas faz sem ponderação. As coisas precisam ser equacionadas, serem resolvidas, mas com ponderação. Quando a gente faz tudo de qualquer maneira, o resultado é de qualquer maneira também. Então, o temerário afronta os perigos sem ponderá-los. É preciso reflexão.
muita como é que se fala? Muita coragem mal empregada, ela pode resultar um desgaste improdutivo da nossa vida. O iluminado brilha, é uma conclusão natural. Mas por que ele brilha? Né? Por que ele brilha? Porque ele buscou brilhar. Ainda agora, numa aula passada que a gente estava dando, eu falei que o carvão, depois de 100 anos, vira diamante. O problema é esperar chegar de 100 anos. Né? Mas por quê? Ele saiu daquela condição de preto, né, de fuligem, de poeira preta, de falta de clareza e tudo mais, e se transforma em algo de grande valor e beleza, porque ele empregou bem o tempo. Então, é o que a gente faz do tempo. O iluminado brilha porque empregou bem o tempo dele em coisas boas e valorosas e que isso teve como um resultado final a luz dentro dele. O teórico fala excessivamente. Quando a gente teoriza demais, é ruim. O bom mesmo é falar um pouco e praticar um pouco, falar um pouco e praticar um pouco, falar um pouco e praticar um pouco. Porque senão a gente só fala, fala, fala e não faz nada. E como diz, acho que está em Tiago isso, né, que a fé sem obra é morta. Então, muita teoria sem prática, né, não significa nada. É zero. O irmão estuda processo de amparar, o irmão, né? E o inimigo. O que ele estuda na vida da gente? Processo de prejudicar. Mas o problema é dele, é isso que a gente tem que pensar. O mal dos outros é o mal dos outros, o mal da gente é que a gente tem que se retratar. Né? O adversário observa os recursos de ferir. É a pessoa que não nos quer bem. Fica estudando o que pode fazer para descalçar. Agora, a pessoa boa, o que ela faz? Ela estuda meios de ajudar. E a gente tem visto essa calamidade lá no sul do país, como tem gente estudando meio de ajudar os outros. É isso que eu falo. O ser humano tem jeito, e o jeito a gente está vendo agora. Tem gente que fala, o ser humano não tem mais jeito, está perdido. Está nada. Tem um monte de gente boa fazendo coisas fantásticas, essa é a verdade. Utilizando a observação e os recursos, não para ferir, mas utilizando observações, observando e utilizando os recursos para amparar. O homem comum ajuda, conforme as inclinações, é claro, né? Porque o homem comum vai ajudar de uma forma comum. Mas e o homem bom? Como é que ele ajuda o outro? Muito e muito mais. Então, a gente começa como um homem comum até chegar a um homem bem iluminado e um homem bom. O cristão, que é aquele que já deixou de ser um homem comum, ele auxilia sempre. O homem comum auxilia vez por outra, conforme os seus critérios, se merece ou se não merece. Mas e o cristão? Ele não fica refletindo se merece ou não merece. Ele tem um recurso? Tem. Então ajuda. Não tem? Não posso fazer nada. Né? Vou buscar, mas eu, sozinho, por mim mesmo, nesse instante, não posso. Então, o cristão é aquele que vai auxiliar sempre na nossa vida. Que possamos deixar de ser o homem comum, que a julga conforme as suas inclinações ou os seus julgamentos, os seus valores, e que possamos ser o cristão que auxilia sempre, como Jesus fez. Foi bom até com os maus. Ele foi bom o tempo todo. Então, que nós possamos retirar dessa noite essa lição. Deixar de ser homem comum para ser um homem cristão. E que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo invada as nossas emoções, permeie nossos comportamentos, nossas relações, e que, porque como, né, o Novo Testamento nos deixa, os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Então, quanto mais a gente tiver a capacidade de se amar, mais cristão a gente é. Quanto menos a gente se julgar, mais cristão a gente está sendo. A gente está deixando de ser homem comum e sendo um homem cristão. Então, que a paz de Jesus fique conosco durante toda essa semana, gente. Muito obrigada. Obrigada.